Raquel, agora já é boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Giro das 11, todas as sextas aqui marcando presença. Boa tarde, Camila. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Super fã aqui da Sara, estava ouvindo ela falar. E eu não trago boas notícias hoje, mas eu acho que a fala da Sara trouxe uma coisa aqui que me animou muito, que é para falar um pouco dessa nossa resistência, né? Nossa capacidade de resistir, de ocupar os espaços, de estar nos lugares que nem sempre somos convidadas a estar, mas que a gente vai entrando e vai ocupando. Eu acho que o Giro das 11 tem aberto, né, essa possibilidade para as mulheres brasileiras na sua diversidade estarem à frente aqui e discutindo. Então, queria dizer que sou super fã de Sara, super sou fã também, e estou muito feliz da gente estar junto, de entrar logo depois dela. E ela trouxe um pouquinho da história dela ali, que eu achei muito interessante, né? Como professora, mas também como jornalista, como comentarista, trazendo toda essa capacidade que ela tem de articular as coisas. Isso me fez lembrar de quando que eu comecei. E eu comecei como jornalista em 1996 para 97, publicando uma matéria no veículo de imprensa negra que não existe mais, que é a revista Swingando, e falando sobre um cursinho pré-vestibular que chamava Núcleo de Consciência Negra, no Núcleo de Consciência Negra da USP, ou seja, os funcionários da USP e estudantes da USP criaram esse núcleo, esse cursinho, e eu fui lá fazer uma matéria sobre esse núcleo, esse cursinho direcionado para pessoas negras. Nem se falava quer dizer, se falava em cotas, mas a gente ainda não tinha cotas. E foi muito interessante começar por ali, e é um pouco também do que eu vou falar hoje aqui, que eu vou trazer aqui alguns dados para a gente discutir um pouco que momento que a gente está enquanto jornalista e o que a gente precisa estar atento aí nesses próximos meses, mas é claro, vai ter dica de leitura também. A Raquel vai falar sobre um tema muito importante que a gente veio discutindo desde a semana passada aqui. Foi algo de bastante discussão, que a gente falou sobre a decisão do STF, né, que afeta diretamente o nosso trabalho enquanto jornalistas e, sobretudo, aí os jornalistas investigativos, né, que o STF quer responsabilizar os veículos, né, de comunicação, e aí o veículo de comunicação se personifica nos seus repórteres, nos seus jornalistas, né? Porque somos nós que estamos ali à frente, pelas falas dos nossos entrevistados. E a Raquel vai trazer a análise de alguns casos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem alguns casos super emblemáticos neste contexto de culpabilização, né, dos jornalistas, e que acaba cerceando bastante nossa liberdade da imprensa. Por que a gente fala tanto de liberdade de imprensa? O que é essa liberdade que a extrema-direita, o nazifascismo usa bastante para proferir, né, digressões, mas que na verdade, e se usam desse respaldo da liberdade, né, de comunicação. E aqui a gente está falando especificamente da liberdade de imprensa. Então, Raquel, o palco é seu, por favor. Esse nosso momento, esse nosso aquilombamento que é tão importante. E só fazendo um adendo, antes de você começar a sua leitura, a sua análise, é importante a gente sempre frisar as nossas histórias, a gente sempre trazer, até para a gente mesmo não esquecer e para reforçar de onde a gente veio, onde a gente estava, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, por isso que a gente sempre reforça as nossas histórias aqui. Esse é um exercício muito bom, né? Sobretudo para nós, para a comunidade negra, para nós mulheres negras, que estamos na base da pirâmide, carregando toda a pirâmide em cima de nós. Vamos lá, E Raquel. somos a maioria da população também, né? Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque as pessoas acreditam muitas vezes que nós somos a minoria. Nós somos a minoria no poder, mas nós somos a Exato. maioria em quantidade e estamos decidindo as coisas, né? Nas eleições a gente vê muito bem como é que isso se concretiza, né? Quanto o nosso voto é importante. Nessa última eleição, sobretudo, foi muito importante. Foram as mulheres negras brasileiras que tiraram do poder, né? Eu nem vou citar o nome da pessoa, mas enfim, todos nós aqui concordamos que a pessoa precisava sair e as mulheres contribuíram muito com isso, e sobretudo as mulheres negras também. Mas a questão é o seguinte, Camila, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal
disse que a imprensa pode ser responsabilizada, né, civilmente pela fala dos seus entrevistados. Isso não é para tudo, para qualquer coisa. Tem aí uma questão aí dentro, mas isso faz com que a gente acenda o alerta. Quando a gente está trabalhando com material editado, né, vocês devem acompanhar aqui, quando a gente não está aqui no ao vivo, quando a gente está trabalhando com material, que eu vou, entrevisto uma pessoa, edito aquilo, depois publico, seja em vídeo, seja em texto, no jornal impresso, muitas vezes eu tenho o tempo e a possibilidade de fazer essa checagem. Será que aquilo que esse entrevistado está falando é real, não é? Ele tem como comprovar? Quando a gente está no ao vivo, isso não acontece. Se a Raquel chega aqui e faz uma denúncia, Camila não tem tempo hábil para checar isso. E aí Camila pode ser responsabilizada por uma fala que eu faça, por exemplo, ou uma denúncia que eu coloque. Então, o que o STF está dizendo? Que os jornalistas e os veículos de comunicação vão poder sim ser responsabilizados pela fala de entrevistados, né, especialmente quando se trata de crimes, né? Então, a gente precisa deixar claro que é um princípio da atividade jornalística ouvir as fontes, apurar as informações, em outras palavras, abrir espaço sempre para o contraditório, trazer opiniões diferentes, pessoas para questionar aquilo que está sendo colocado, trazer outras visões para encorpar aquela informação, né, entregar para o público uma informação mais completa, mas também sempre perguntar, é óbvio, se aquilo que a pessoa está trazendo, aquela denúncia, se ela tem prova, se ela tem como checar, né, como se a gente tem como checar aquela informação. Então, porque senão cai na tal da difamação. Então, a gente sempre faz isso, é uma atribuição do jornalista fazer isso, né? Está no nosso dia a dia. Camila me trouxe uma informação, mas eu vou lá checar, eu vou ver se tem isso mesmo, se esse dado está correto, bater com outras fontes para checar aquela informação. Então, a gente tem a responsabilidade de fazer isso é comum no jornalismo. Então, me estranha essa decisão do STF, na medida que isso é corriqueiro e que a gente faz, né? A grande maioria dos jornalistas fazem isso. Por outro lado, muitas vezes, né, conforme já noticiou o Brasil 247 e o site Consultor Jurídico também trouxe bastante reportagem sobre esse assunto, o ministro Gilmar Mendes do STF disse que a intenção da corte é sim responsabilizar a imprensa, mas sem abusos. Obviamente, a gente precisa entender, né, até que ponto essa responsabilização pode ocorrer e o que significa evitar esses abusos, né? Então, acho que só os próximos meses dirão como é que isso vai se acomodar e também como que a gente vai ficar confortável ou não para exercer nossa atividade cotidiana, né? Essa decisão do STF não surgiu do nada, tá? Ela surgiu por conta de um caso que aconteceu em Pernambuco na década de 60, que o ex-deputado federal Zaratini Filho foi acusado de ter participado de um atentado que aconteceu naquela cidade naquele período. E depois identificou que isso não era verdade, que isso não aconteceu, que ele não participou. E aí, por conta disso, se abriu um processo e aí é que chegou essa tese agora do STF com essa possibilidade de responsabilizar a imprensa. Então, a gente entende, acho que as motivações do judiciário, acho que o judiciário precisa estar atento ao contexto atual, né, uma coisa que aconteceu na década de 70, mas que entrou aí nessa pauta agora. O judiciário precisa se modernizar, tem as mudanças da sociedade, assim como as mudanças na comunicação, a forma como a gente trabalha, hoje é muito diferente, a gente tem essa possibilidade de estar aqui online, de entrar de qualquer lugar, de trazer uma informação nova a qualquer momento, e também uma nova forma de apuração também dessas informações. Quantas vezes a gente está aqui falando e às vezes a gente está ali no celular apurando e checando alguma coisa, Camila está aí abrindo um texto na internet, puxando uma notícia para poder trazer esse contexto para quem está aqui com a gente assistindo, começar a entender mais um fato, uma situação. Mas a gente também precisa notar que tem um mar de fake news. A gente sabe que tem o que a gente chama de jornalismo declaratório, né? Eu vou lá e falo uma coisa, você vai lá e coloca. Florestan Fernandes Júnior, agora filho, acabou de comentar isso, né? No caso do Moro, ele estava falando com a gente sobre isso, de como que a imprensa encampou, né? Esse personagem do Moro e deu visibilidade para isso. Então, a gente sabe que tem múltiplas formas de comunicação, mas o jornalismo profissional, né, atua
de acordo com parâmetros sólidos. Então, assim, a gente tem o Código de Ética Jornalística, a gente tem a Constituição, que tem um capítulo especial sobre comunicação social, que diz como é que a gente deve operar, como é que a gente deve trabalhar. O Código de Ética, por exemplo, né, ele orienta, ele fala que a conduta do profissional, especificamente sobre a conduta do profissional, é com um compromisso fundamental do jornalista, é com a verdade no relato dos fatos, e deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação. Eu estou trazendo esse ponto porque ontem mesmo eu estava conversando com a Camila e a gente queria trazer um outro assunto aqui, que era a violência contra a mulher. E eu falei, Camila, não vai dar para trazer esse assunto hoje porque eu não tive tempo de apurar da forma adequada. Então, é exatamente sobre isso. A gente quer trazer um tema, a gente quer trazer uma discussão, trazer uma opinião, mas na nossa figura de jornalista, né, um trabalhador da informação da notícia, a gente tem essa responsabilidade com a apuração. Então, ainda que eu tenha muita opinião sobre esse assunto, tenha trabalhado muito com questão de gênero, de violência baseada em gênero, eu falei, eu preciso de tempo para apurar, eu não vou conseguir trazer alguma coisa aqui sem fazer essa apuração. Então, isso eu estou trazendo esse ponto várias vezes porque acho que é isso que a gente precisa reforçar. Acho que existe, em alguma medida, com essas novas formas de comunicação, um certo descrédito da prática jornalística, né? As pessoas acham que é simples, que é fácil, qualquer um faz, ou que o jornalista não precisa ter responsabilidade com a apuração, que, na verdade, ele precisa dar aquilo e jogar a informação e pronto, e não é assim, né? O jornalismo profissional tem esse cuidado, especialmente a mídia independente, a mídia progressista tem um cuidado elevado com relação a isso, porque a gente não tem as costas quentes. Não tem. E quando o processo vem forte, né? Então, toda essa grande mídia já está apoiada aí com um grande jurídico, um compliance, enfim. Exatamente. Né? E chega forte, e aí tem 2 casos agora, recentes também, de jornalistas, uma que já foi condenada e outros que estão agora entrando em investigação, um jornalista da Folha de São Paulo, mas aqui um repórter do 247, e teve a condenação da jornalista Shirley Alves, do Intercept também, uma mídia independente. Então, eu acho que, para além dessa discussão que o STF está colocando agora com essa possibilidade, né, de responsabilizar os veículos de comunicação, mas especialmente também jornalistas, a gente tem esses 2 casos aqui recentes que falam muito que a gente precisa ficar de olho, ficar ligado, né? Ficar de olho aberto para ver como é que essas coisas vão se encaminhando. O caso da Shirley Alves, do Intercept, foi aquela jornalista que fez a denúncia com base nos vídeos das audiências do caso da Mari Fer, que inclusive virou uma lei, né, depois. Então, o Intercept até põe uma notícia sobre isso e diz o seguinte, em vez dela ganhar prêmio, ela ganha um processo e uma condenação. Então, a jornalista chama a atenção, né, de que a vítima, denunciante naquele momento, de um crime de estupro, inclusive, foi humilhada e constrangida pelos advogados da defesa do acusado. E, então, isso virou uma grande notícia, reverberou, isso virou uma lei, e aí isso virou contra a jornalista agora, que foi condenada, gente. E essa condenação que se caracterizou lá por difamação a funcionário público. E, se eu não me engano, tem uma multa aí de 400, prisão e multa de 400 mil reais. Então, assim, é um caso que chocou toda a imprensa brasileira, né, e ainda espero que ela consiga, que tenha recurso, né, as associações de jornalistas estão ali apoiando, mas realmente deixou todo mundo surpreso essa semana, esses dias. Não só pela própria condenação dela, mas por conta do que ela estava noticiando e que isso foi fundamental a ação dela de noticiar, de dar aquela informação, inclusive para que se criasse uma lei para a proteção das vítimas. Então, me soou estranho, né? E acho que para todo mundo essa condenação da Shirley. Então, queria aproveitar para dizer aqui, Shirley, estou com você, colega. Estamos com você. Há outro caso, né, conforme o jornal Folha de São Paulo publicou ontem, dia 7, foi aberto um pedido de investigação contra o jornalista da Folha e outro jornalista do Brasil 247, né, sob suspeita de feituras de matérias que contêm conteúdo inverídico.
né? O caso está relacionado com a publicação de conteúdo jornalístico que indicava que uma pessoa da equipe do então candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, solicitou que um cinegrafista apagasse o vídeo do tiroteio, aliás, um áudio, né? E o vídeo de um tiroteio ocorrido numa agenda de campanha de 2022 em São Paulo. Então, uma pessoa da equipe do então candidato fez esse pedido, esse áudio ficou gravado e saiu uma matéria depois sobre isso. A Justiça Eleitoral não identificou crime naquele momento por parte do candidato, nenhuma questão ali foi colocada, mas agora os dois jornalistas estão sendo investigados. Então, mais aí um alerta, né? As organizações dos trabalhadores de imprensa têm acompanhado esses dois casos, na verdade 3 praticamente, têm se manifestado em defesa dos jornalistas, e agora a gente está esperando o desenrolar desses casos para inclusive observar o comportamento do jurídico diante dessa situação, a partir, óbvio, dessa tese do STF. Então, em alguma medida, são coisas diferentes, mas para a gente parece que se entrelaçam um pouco, e a gente não pode esquecer que aquilo que o STF coloca como tese reverbera em todas as cortes. Então, a gente está num momento sensível, sim, do exercício da nossa profissão de jornalista, e a gente tem que estar muito atento a isso, a gente precisa muito aí da colaboração das pessoas que nos acompanham, que estão aí nos assistindo, que estão conosco, para reverberar esses casos, para a gente entender melhor, e fortalecer e apoiar esses jornalistas que estão passando por essa situação ao exercer sua profissão, né, ao cumprir com aquilo que, inclusive, está aí no Código de Ética Jornalística, na nossa Constituição e tudo mais. Mas eu queria trazer um outro tema aqui ainda, que também está relacionado em alguma medida, E essa tese, Raquel, do STF, a que você estava falando anteriormente, ela tem um endereço praticamente certo, né? Como a gente colocou, a grande mídia ela já está toda paramentada, né? E como, inclusive, o Neurandi Brito diz aqui o seguinte: e enquanto isto, os jornalistas fascistas não sofrem nenhum impedimento ou julgamento, né? A gente viu Jorge Pontual falando sobre a questão do genocídio, né, em Gaza, e não teve nada, né, ele não teve que responder nada, sequer fez, quando ele foi pedir, não fez um pedido de desculpas, mas quando ele foi se explicar, ficou pior, né, a emenda ficou pior do que o soneto. Então, com esses jornalistas que atacam diretamente, não tem nada, mas responsabilizar a mídia independente, a mídia progressista, aí o STF está pronto, né? São questionamentos que a gente faz, inclusive sobre o poder, né? Até onde vai o poder do STF em nosso país, né? Então, isso tem a ver muito com o que a Sara colocou agora, que tem relação com as intersecções, né? Sim. Que a gente estava conversando. Então, obviamente, que as pessoas que têm mais poder, e no nosso país, os homens e as pessoas brancas, certamente estão muito mais imunes a qualquer tipo de coisa. Então, é aquele negócio, a corda arrebenta, geralmente, do lado mais fraco. E aí a gente vê, eu não tenho dados sobre isso, posso tentar buscar e trazer, mas a gente vê que, prioritariamente, as mulheres, prioritariamente os jornalistas dos veículos independentes, homens e mulheres, mas de veículos independentes, progressistas, da mídia escrita, né? Então, que é muito menor do que uma mídia televisiva, por exemplo, né? Que tem muito mais recurso, muito mais dinheiro. Então, obviamente, a gente vê quem é que está na ponta dessa situação e que provavelmente corre o risco de sofrer mais com esse tipo de decisão, seja de investigação e até mesmo gerando um processo e uma condenação. Então, de fato, nós estamos muito mais vulneráveis do que os jornalistas da grande mídia e os jornalistas, sobretudo, da grande mídia televisiva. Isso a gente não tem como comparar, né? E a gente percebeu, também pesquisando sobre esse tema, eu percebi que é o seguinte: a violência contra os jornalistas cresceu muito, né, tem crescido muito. Nos últimos anos, especialmente o que a gente chama de violência política, né, aquela que é ofertada, né, ao ator, ao agente do Estado, cresceu muito nos últimos anos. A gente viu inúmeras situações, inclusive ao vivo, de jornalistas sendo
violados ali, né, uma situação de violência muito grave, e a gente saiu esse ano um relatório, né, da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que traz exatamente isso, né, e o título desse relatório é muito significativo: Silenciando o Mensageiro, os impactos da violência política contra os jornalistas no Brasil. Então, assim, é uma violência que tem como objetivo silenciar os jornalistas, né, silenciar outras abordagens sobre um determinado tema. E aí, obviamente, nós, mais uma vez, jornalistas independentes da mídia progressista, obviamente, devem estar no topo aí desses dados. Então, assim, segundo a pesquisa da ABRAGE, o número de agressões graves a jornalistas cresceu 34,2% entre janeiro e maio desse ano. Teve uma crescente aí, né? Óbvio que a invasão, né, nos 3 poderes, no 8 de janeiro, foi diretamente responsável por esse agravamento. Então, assim, a gente teve naquele momento ali muitos casos registrados, a imprensa não conseguiu fazer o seu trabalho como deveria, os jornalistas foram agredidos. Se a gente lembrar ali daquele momento, realmente foi uma situação muito, muito séria e muito grave. Mas o período anterior, ali, 2019 e 2022, realmente os ataques à imprensa cresceram, o relatório mostra isso. A gente teve um salto de 328% no número de casos registrados. Isso a gente está falando de casos registrados, né? Porque a gente consegue ter o dado. Quantas outras situações que, por vezes, os jornalistas não registram, né? Que foram vítimas de violência. Então, o ano de 2022 realmente bateu ali um recorde no período, foi o período mais violento para a imprensa desde o início do monitoramento acumulado. Então, realmente, 2022 foi um ano bem difícil, especialmente no período ali de eleições ou próximo das eleições. Então, tudo que a gente vem comentando hoje, inclusive nesse programa, tem relação com isso, né? Exato. Uma escalada de violência, uma escalada de dificuldade de diálogo com todos os poderes, mas especialmente com o executivo, né, nesse período da gestão passada. Foi bem complicado para todo mundo, mas foi mais complicado ainda para os jornalistas, que não só foram vítimas de violência, mas tinham dificuldade de acessar a informação, de conseguir entrevista, né? A gente viu situações nos debates, gente, situações assim pavorosas nos debates, jornalistas sendo agredidas, jornalistas mulheres, agredidas verbalmente naqueles espaços. Então, realmente a situação é bem complicada. E esse relatório ele é interessante porque ele não diz só que aumentou e traz o número para a gente entender, mas ele traz os tipos de agressões que os jornalistas tiveram mais sujeitos aí nesse período. E eu vou te pedir, Camila, se você conseguir colocar aquela imagem que eu te mandei, que é um gráfico, que fala um pouquinho do tipo de agressões, né? Registradas aqui em 2023, tá? Isso aqui é desse ano e, obviamente, a gente tem esse pico ali em janeiro, depois da invasão ali, tentativa de golpe, a invasão dos 3 poderes. Então, a gente tem, especialmente, as agressões e ataques lá no topo, né? Depois, discurso estigmatizantes, processos civis e penais também, né? Restrições de internet, violência sexual, acesso à informação, uso abusivo do poder estatal e detenção arbitrária. Então, assim, esses são os tipos de agressões que foram mais comuns aí nesse ano. Lembrando que o pico, esse relatório é de janeiro a maio, e o pico foi, obviamente, em janeiro, ali depois da tentativa de golpe. Então, assim, não está fácil para os jornalistas, não está fácil. Eu quero depois trazer esse dado com recorte de gênero, porque eu tenho certeza que está mais difícil ainda para as mulheres jornalistas. E a gente tem que estar atenta, porque não só a violência está crescente, mas a gente está vendo toda essa movimentação do nosso sistema jurídico, e a gente precisa pensar para onde vamos. E o mais interessante de tudo isso, quando eu estava fazendo a pesquisa, é que parte do que eu tenho lido de justificativa, inclusive para esse tipo de tese, está na lei de imprensa, que é da década de 50, uma lei que foi construída ali no período de ditadura militar, né, do Brasil, que inclusive a gente nem usa mais, porque a Constituição se sobrepõe a ela, a Constituição de 1908 se sobrepõe a ela, mas ali fica muito nítido uma responsabilização em lei
dos veículos de imprensa e dos jornalistas também. Ainda bem que a ditadura acabou, a gente vive numa democracia, e a nossa Constituição, Código de Ética jornalística e outros instrumentos estão aí servindo de base para a nossa atuação, mas fica esse resquício aí do passado, e esse resquício do passado, ele é punitivo, ele é regulatório, ele tem censura. Então, a gente precisa ficar muito atenta a isso, porque hoje, sim, a gente goza de mais liberdade, mas parece que o passado fica ali batendo na nossa porta o tempo inteiro. Exatamente. Então, acho como a gente viu o Florestan falando dessa questão agora desses grupos ali de justiceiros, que nada mais são do que uma atualização dos Capitães do Mato. Então, parece que o passado fica batendo na nossa porta o tempo inteiro. A gente precisa acabar de vez com isso. A gente não pode mais seguir construindo estratégias e políticas públicas baseadas no passado escravocrata, num passado de ditadura militar. A gente precisa realmente mudar essa situação, esse contexto. E no passado fascista, né? A Elisângela está lembrando aqui, Bozo passou 4 anos atacando a imprensa, jornalistas. Então, teve um governo anterior que legitimava, né, esse abuso aos jornalistas, né? Sobretudo, no caso deste em especial, as mulheres, né? Os ataques foram inúmeros que ele fez às mulheres. Ele já vinha de um histórico, né, nos seus mais de quase 30 anos de vida parlamentar pública, de ataques intensos, reiterados à imprensa e a mulheres jornalistas. Então, a nossa sociedade, eu sempre falo, Raquel, que o bolsonarismo, ele tirou a tampa do esgoto, né? Do esgoto, que trouxe toda essa gente, né, que se sentiu representada e legitimada através de Jair Bolsonaro e de todo esse fascismo da extrema-direita. Então, a gente agora, como você colocou, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para poder trabalhar, mas a gente ainda tem esse resquício, ainda tem tudo que tinha anteriormente, que foi feito e praticado anteriormente, e que não é uma missão fácil. Eu fico muito triste, às vezes, quando a gente já teve muito prestígio, assim, enquanto jornalistas. Atualmente, a nossa profissão, como você colocou, é muito questionada. É muito questionada. A gente, quando fala que é jornalista, já querem tirar a gente da conversa, porque vocês manipulam, vocês fazem isso. Existem os veículos e alguns jornalistas que sim manipulam, mas nós não somos, como diz nossa mãe, a gente não é todo mundo, né? Nós não somos a categoria que está nesse rol dos que não tem compromisso, né? Mas hoje eu sinto muito o desprestígio dos jornalistas. É muito triste, mas a gente caminha, né, para que a gente consiga mudar essa realidade. É o que a gente faz aqui todos os dias, é o que a gente está fazendo aqui neste momento, um canal progressista, e aí eu elevo mais uma vez a TV 247, o jornalismo do Brasil 247, e todos esses jornalistas, comentaristas, esse time que a gente reúne aqui para trazer o melhor para vocês. E também exalto a participação da Raquel, que é uma jornalista pesquisadora, estudiosa, que se debruça sobre diversas temáticas. Ela disse que é minha fã, eu que sou fã dela, viu, de muito tempo. Eu que sou fã dela, aprendi através de uma amiga, né? A conheci através de uma amiga que nós temos em comum. Jornalista também. Jornalista também, preta também, né? Que Raquel também ensinou bastante, né? A essa amiga Midian Noelle, que é essa pessoa que nos une. E é muito importante a gente vir e trazer essas questões e falar para a gente ver se consegue, né, elevar. Nossa missão é elevar esse padrão, porque, como a Raquel colocou, nós somos jornalistas compromissados, né, comprometidos com a verdade. E eu gostei muito quando você falou, Raquel, da apuração. Não, Camila, eu não vou poder falar, porque a gente não pode jogar qualquer coisa, né? A gente tem essa preocupação
não só com a nossa imagem, mas a gente tem um compromisso. Eu acho é muito disso do compromisso com a verdade, compromisso com quem está, com a nossa audiência, essa audiência super qualificada que a gente tem aqui no 247. Então, a gente não joga qualquer coisa, né? A gente não traz qualquer coisa. Exatamente. Essa coisa do compromisso é muito importante, e é exatamente isso que a gente não vê na extrema-direita, né? Que é o compromisso com a vida das pessoas, né? Com a vida das pessoas. Ao disseminar um discurso de ódio, você é permissivo, né? Você permite que as outras pessoas se agreguem a você para disseminar um discurso de ódio, e isso legitima esse tipo de abuso que a gente tem visto, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. Antigamente, eu andava com a minha carteirinha de jornalista com orgulho, eu apresentava ela como um RG em qualquer lugar. Hoje, a depender do lugar que eu vou, eu não levo a carteirinha de jornalista, porque isso virou uma ameaça. Olha que loucura que a gente está vivendo. Mas, para encerrar, Camila, bem animada, que eu trouxe uns 3 livros incríveis para sugerir, que tem tudo a ver com esse assunto. Livro produzido por jornalistas, por pessoas que estão aí identificando questões importantes na comunicação. O primeiro deles se chama Imprensa Negra no Brasil do século XIX, é da Ana Flávia Magalhães Pinto, jornalista e historiadora. Hoje ela está à frente do Arquivo Nacional, mas esse livro aqui é de 2010, e ele conta a história da imprensa negra. Eu sempre gosto de registrar que a imprensa negra surgiu no Brasil antes de abolição de escravatura. Então, em 14 de setembro de 1833, surgia o jornal O Homem de Cor, e o primeiro veículo de imprensa negra que foi identificado aqui nesse livro, nessa pesquisa, né, uma pesquisa de mestrado da Ana Flávia, um livro super interessante, selo negro, editora Sumos, faz parte da coleção Consciência e Debate, uma mulher negra também, que escreveu, né, jornalista, e esse outro aqui é o Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, que é do Flávio Carrança e da Rosane Borges, são organizadores, foi publicado pela Imprensa Oficial, é este livro aqui, super bacana. Então, Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, do Flávio Carrança e da Rosane Borges, é um livro de 2004, e ele é muito interessante porque ele traz a participação dos jornalistas, especialmente dos jornalistas negros aí na imprensa, na publicidade, fala sobre aspectos da formação do jornalismo, os nossos olhares sobre a imprensa. É um livro, assim, jornalistas tenham isso aí na sua estante, procurem, porque talvez até tenha ainda no site da Imprensa Oficial, não sei se vendido ou gratuitamente. E o último, para fechar, que eu já tinha falado dele na sexta-feira passada, dessa personalidade que é advogado, jornalista. Isso é interessante. Antigamente, muitos jornalistas eram advogados também. Acho Sim. que hoje muitos ainda são. E olha que esquisito agora, parece que a gente está em lados diferentes, né? Mas, enfim, e aí eu vou trazer aqui o livro com a palavra Luiz Gama, da Lígia Fonseca, é um livro de 2011, muito interessante porque traz poemas, artigos, cartas do próprio Luiz Gama, então dá para conhecer um pouquinho da atuação e do trabalho dele como jurista, mas também como jornalista. Um livro que eu gosto muito mesmo, e que eu acho que vale a pena ter, tem ilustrações também muito bonitas, muito interessantes, e é um livro que resgata a importância do Luiz Gama para o ambiente jurídico, mas também para o ambiente da comunicação e do jornalismo. Então, vale a pena. Luiz Gama. Aqui em São Paulo tem um busto do Luiz Gama, não sei se tem aí em Salvador, mas deveria ter aí também, né? Deveria ter aí também. Então, são as minhas 3 sugestões aí de leitura para hoje. Hoje eu não trouxe nada para as crianças, mas eu prometo que na próxima vez eu vou trazer alguma coisa também, que eu acho que é super importante a gente sugerir livros aí também para os pequenos e as pequenas.
Com certeza. Como eu falo, se eu tivesse na minha época, falando igual a minha mãe, se na minha época eu tivesse acesso, seria uma outra coisa, né? Seria uma outra Camila, realidade. antes da gente terminar, divulgar o meu canal, pessoal. Quem quiser, por favor, Negra Percepção. Estou colocando várias dicas lá também. Canal novo no YouTube. Por favor, fortalecer, chegar junto. Chega junto, gente. Eu tô devendo a minha cara, como diz aqui na Bahia, a minha cara nem arde. Estou devendo o Vida de Raquel da semana passada para ela colocar lá no canal dela. Eu já vou pedir aqui, vou pedir já o de hoje e também o da semana passada para poder alimentar esse canal dessa potência dessa mulher negra, jornalista, escritora do mundo. Raquel, muito obrigada pelas suas contribuições, suas análises, e a gente volta na sexta-feira que vem. Com muita fé. Até sexta. Até sexta, minha querida. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.